Bom dia queridos, bom dia irmãos, bom dia irmãs, graça e paz. Que bênção, que bom queridos podermos nesta manhã de domingo, podermos passar este tempo precioso na presença do Senhor. Glória a Deus, porque vencemos mais uma semana, né? Parece estar meio repetitivo isso, mas cada dia que passa, cada semana que passa, nesse contexto de pandemia, é um tempo que nós superamos, é um tempo em que Deus certamente gerou vida, é um tempo em que certamente o Senhor gerou graça, e nós adoramos ao Senhor por isso. Glória a Deus, por mais uma semana e por mais este domingo. Queridos, nós vamos iniciar o nosso culto nesta manhã, lendo os Salmos de número 147. Abram esse texto maravilhoso da palavra de Deus. Salmo 147 é um dos salmos final do inário que os hebreus usavam, né? A expressão hebraica terlim, que são os salmos, e o Salmo 147 é um dos salmos notáveis de louvor e de adoração ao Senhor, um texto que nos convida à adoração, para que você não seja nesta manhã meramente um assistente de um culto. Leia este salmo comigo, né? Procure encarnar esta mensagem, introjetar esta mensagem no teu coração, na tua mente e no teu espírito. Salmo 147. Leiamos. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes cura as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoar louvores ao som da harpa ao nosso Deus. Porque Ele cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra e faz brotar nos montes a erva. E dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois Ele reforçou as trancas das suas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra, a sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e os derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó e as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos, porém nós não ignoramos os preceitos do Senhor. Queridos, que convite lindo, e um convite para adorarmos ao Senhor, né? Olha a expressão do primeiro versículo: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Então, antes de cantarmos, que seja a nossa expressão nesta manhã, de orarmos ao Senhor, invocarmos a sua presença santa nas nossas casas, nos nossos lares, nas nossas vidas. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te adoramos, nós te engrandecemos e nós te louvamos nesta manhã. Obrigado, meu Deus, porque nós temos vencido mais uma semana em que a tua graça, superabundante graça, se revelou a nós, se manifestou a nós. Mais uma semana, meu Deus, de enfrentamento desta pandemia, deste vírus, que continua, ó Deus, assolando e perturbando as nações.
Mais uma semana, meu Deus, em que o Senhor tem guardado as famílias da igreja. Mais uma semana em que o Senhor tem protegido as nossas famílias. Mais uma semana em que as misericórdias do Senhor se renovaram em nós. Nós te adoramos nesta manhã. Nós invocamos a Tua presença santa nas nossas casas, nos nossos lares, nas nossas famílias, na Tua igreja reunida nas casas. Pai, nós te adoramos, meu Deus, pela Tua provisão, te louvamos pelo suprimento, te louvamos pela Tua graça, te louvamos pelas misericórdias, meu Deus, que nos tem dado livramento de toda essa circunstância que nós temos vivido, e pedimos, recebe-nos diante da Tua presença. Ó Pai, enquanto cantarmos agora, que seja um tempo de adoração ao Senhor, seja um tempo de buscarmos quebrantamento, para que quando a Tua palavra for ministrada, a Tua palavra seja uma revelação aos nossos corações e mentes, e que a Tua palavra nesta manhã possa moldar um pouco mais o nosso caráter, possa renovar um pouco mais a nossa vida espiritual, ajudar-nos, ó Deus, a termos um conceito correto daquilo que é ser um cristão, ser uma cristã. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, recebe-nos diante da Tua presença santa, é o que nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos, vamos adorar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, glória a Deus. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou Bom dia, que você possa adorar a Deus com alegria nessa manhã, amém? Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, Tua beleza
que nós possamos te adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Essa próxima música fala do compromisso que Deus tem conosco, né? Com a gente, a cada dia. A cada dia que o mundo pode se abalar completamente, mas nada vai impedir o nosso relacionamento com Ele, pois seguro nós estamos com Ele. Se você não conhece a canção, eu peço que você se atente a essa letra e que essa canção seja a nossa oração. Não existe nada melhor que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti, nós também para o teu louvor. Quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois tu és fiel a mim. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti, nós também para seu louvor. Quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois tu és fiel a mim. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Bom é estar te servindo,
Paizinho, muitas vezes nós esquecemos que o Senhor está governando a terra, Pai, e que nada sai do teu controle, pois o Senhor é o Senhor deste universo, Pai. O Senhor é o Rei que governa as nossas vidas. Possamos nos lembrar, Senhor, que acima de tudo, Pai, e acima de todos, o Senhor está entronizado. Aleluia. Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor.
Amém, queridos? Glória a Deus, que bom podermos passar esse tempo gostoso, né, de louvor, de adoração. Que bom podermos, muito mais do que cantar, não é? Expressar aquilo que está dentro do nosso coração, da nossa alma, expressar o nosso amor para com o nosso Deus, né? Eu creio que a maior expectativa do coração de Deus, quando a sua igreja se reúne, seja no templo, ou seja a igreja reunida nas casas, a maior expectativa do coração de Deus é a forma como que nós devotamos o nosso amor a Ele, a forma como que nós o adoramos, a forma como nós nos rendemos e nos quebrantamos diante da sua presença santa. Eu creio que isso é fantástico, é tremendo, e eu penso que este momento de cantar, de adoração, é o momento em que o nosso coração é quebrantado, tratado, ministrado e preparado para receber a palavra de Deus. Querido, se o nosso coração está preparado, a palavra será sempre uma revelação do Senhor. Mas se o nosso coração não está preparado e não há quebrantamento em nós, a palavra é apenas um bocado a ser analisado por cada um de nós. Tomara que a palavra nesta manhã, ela não seja um bocado a ser analisado, mas um bocado para ser alimentado e degustar nesta manhã. Deus possa falar poderosamente com você. Vamos abrir a palavra, queridos, no Evangelho de João. Nós vamos ler a princípio apenas o João 8:32, o versículo 32. João 8:32, um texto que está sendo tão usado de uma forma tão repetitiva pelo presidente da República, né? Mas um texto extraordinário, que ele é a base, ponto de partida para nós conversarmos um pouco hoje a respeito do tema: qual a medida do homem? Vamos ler. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Repito novamente, ou repito. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos e irmãs, como disse, eu quero estabelecer como tema para nossa reflexão nesta manhã, o tema: qual a medida do homem? Esse texto, essa expressão veio à minha mente no início da semana, na verdade no final da semana passada, lembrando de um sermão que eu ouvi há muitos anos atrás, através de um pastor que era professor de filosofia, tinha o seu doutorado em filosofia por uma universidade nos Estados Unidos, era um pesquisador da vida do apóstolo Paulo, reverendo Benedito de Paula Bittencourt, foi pastor aqui nesta igreja na década de 60. A medida de um homem. Qual a medida de um homem? O que é o homem? O que é o ser humano? Qual a função do ser humano? Qual a sua função na terra? Qual a sua natureza? Qual o destino do ser humano? A filosofia liberal, a filosofia marcada especialmente por escolas de pensamento como o existencialismo e o humanismo, afirma que o homem é a medida de todas as coisas, que o centro do universo, o centro do nosso planeta, o centro da existência, tudo isso está centrado ou está focado no homem. O homem é o centro de todas as coisas, enquanto as coisas são definidas ou enquanto as coisas não são. Aquilo que é definido por nós, a existência, a tecnologia, o entendimento das pessoas, as invenções, as elaborações filosóficas, escolas de pensamento, a forma como que eu leio a história, a forma como que eu avalio a história, a forma como que eu crio conceitos e crio ideias, tudo isso está centrado no homem. O homem é a medida de todas as coisas, daquelas que já existem, e o homem é a medida daquelas coisas que ainda elas vão existir. Essa frase, ou esta expressão, o homem é a medida
de todas as coisas, ela faz parte da teoria de de um filósofo chamado Heráclito, e que por sua vez foi influenciado por um outro homem chamado Protágoras. Olha, qual é a tese deles? A tese deles é exatamente essa, né? De que eles descrevem que o fluir incessante da realidade revela que o conhecimento pode ser alterado graças às circunstâncias mutáveis da percepção humana. O homem é o senhor de si, o homem é senhor da história, ele é o gerente da história, o gestor da história. Todos os pensamentos, como disse, todas as elaborações, elas fluem e elas partem desta realidade dialética, de um choque de ideias, de tese, de antítese, ou de uma ideia que choca com a outra e que pode levar a uma síntese ou não. O fato é que o ser humano está por detrás de tudo aquilo que acontece no homem, no nosso planeta ou no mundo em que nós vivemos. Heráclito e Protágoras defendiam a ideia de que a verdade depende da experiência pessoal. Não há uma realidade transcendente, não existe Deus, não existe uma realidade espiritual, não existe uma realidade espiritual para o mal ou para o bem. O homem é senhor da sua própria história, não existe nenhuma possibilidade de alguma intervenção mística na realidade humana. Esta frase de que o homem é o senhor da sua própria história, ou ele é a medida de todas as coisas, ela choca frontalmente com, ou opunha-se à filosofia de Sócrates, que defendia que existia uma verdade absoluta e uma verdade de valor universal. Mesmo que eles entendessem que esta verdade absoluta fosse elaborada no mundo das ideias e colocada em prática no mundo real, havia um choque muito grande nessas escolas de pensamento. Heráclito e Protágoras diziam que o homem é a medida de todas as coisas. Sócrates vai dizer, ou vai defender de que existia a ideia de que existe uma verdade absoluta, uma verdade de valor universal. Talvez uma possível explicação para esta frase do homem ser essência de si mesmo, e que o homem tem o poder para determinar o valor ou o significado das coisas, criando a sua própria realidade. Por exemplo, você coloca 4 pessoas cegas diante de um elefante. Então você coloca o primeiro cego atrás do elefante, ele vai pegar o rabo do elefante e ele vai dizer: o elefante é um grande espanador. Você pega um segundo cego e o leva aos pés, às pernas gigantescas de um elefante, e ele vai abraçar e ele vai dizer: o elefante é uma grande coluna de mármore. Você coloca um terceiro cego para elaborar um elefante, coloca diante da barriga dele, ele vai passar a mão e vai dizer: o elefante é um grande muro. Ou você pega o quarto cego e o coloca diante da tromba e ele vai dizer: o elefante é um grande cano, especialmente obviamente, se ele soltar alguma água ali naquele momento, né? Ora, 4 homens olhando para uma mesma coisa e tendo 4 percepções. E, queridos, a ideia corrente da filosofia é de que o homem está no centro de todas as coisas. Aquilo que ele elabora, aquilo que ele pensa, aquilo que ele ensina é a palavra final, e isso torna o homem senhor de si mesmo, torna o homem quase que um Deus. Na percepção desses filósofos, não existe absoluto, não existe nenhuma possibilidade de um absoluto, tudo é relativo, tudo é passivo de crítica, tudo é mutável, e o homem é quem determina estas coisas ou todas as coisas. Ele é agente absoluto na história, ele é agente absoluto na história da história,
e tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele elabora, tudo aquilo que ele pensa, não existe, como disse, um Deus que intervém, um Deus que age, porque simplesmente o saber, a elaboração do saber está no homem. A principal virtude de um homem, olha o conceito, queridos, de Protágoras. A principal virtude do homem, segundo ele, é a retórica. Olha que coisa interessante, a arte de falar bem. Não existindo verdade nenhuma, não existe um padrão ético, moral na sociedade, não existe um padrão de comportamento, não é? A sociedade, os homens, não existe parede reguladora na história, simplesmente o homem é o senhor da sua própria história, e ele diz que a retórica é um instrumento que torna o homem essência da verdade, e esta verdade ela é definida a partir, olha que coisa, a partir do argumento, ou seja, o que é a verdade? O que é a verdade? Não existe a verdade, mas se eu usar a retórica, se eu usar o discurso, e se eu elaborar bem uma argumentação, e eu ganhar essa argumentação, aquilo que eu argumentei, a minha retórica, o meu poder de persuasão, torna-se a verdade. Ora, esta era uma corrente defendida por Protágoras. Então ele diz que não existe ética, não existe limites de comportamento, porque isso é elaborado através da retórica, elaborado através da sua argumentação. Então o homem é a essência de si mesmo, não existe Deus, não existe absolutamente nada que intervém na vida do homem, ele tem autonomia total para viver e para fazer aquilo que ele quer. Bom, queridos, perdão por tratar de um assunto e citar tantos elementos de filosofia aqui, e assim de uma forma até superficial, muito rápida, para argumentar aquilo que eu quero trabalhar, na verdade, com a igreja hoje. Se você não lembrar nada disso que eu falei, mas lembrar apenas do tema, né? Lembrar daquilo que eu anunciei, que o homem, qual a medida do homem? Qual a medida do homem? E também, quem sabe, se você lembrar da expressão, o homem é a medida de todas as coisas, ou é Deus quem determina a história do homem? Se você lembrar disso, tá bom. Bom, deixando de lado esses elementos, esses fatores, ou dessas escolas de pensamento, da escola grega de pensamento, do grande cabedal de sabedoria que esses homens tinham, vamos ver um pouco o que a Bíblia afirma a respeito. O que o homem é a medida de todas as coisas, o homem é o centro do universo, ou Deus é o centro de todas as coisas. Então eu peguei, se você abrir aí, no Salmos número 8, Salmos número 8, olha que coisa extraordinária, o contraste entre a pretensão do homem, não somente essas escolas filosóficas do contexto grego, mas se pensar no homem hoje, não é, que pensa que ele é detentor da verdade última, mas quando nós nos voltamos à palavra, nós descobrimos que o homem não é a medida de todas as coisas, mas que Deus é aquele que revela a sua vontade ao homem. Salmo 8:4, a palavra de Deus diz assim: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Olha, queridos, essa pergunta extraordinária do salmista Davi dispensa qualquer retórica, qualquer nível de discussão, porque é uma pergunta absoluta em que Deus coloca na boca dele, dizendo que é o homem para que o visites, não é? Qual o mérito do homem? Quem é o homem para se colocar diante de Deus e questionar a soberania de Deus?
Quem é o homem para se colocar diante de Deus e dizer, através do meu argumento eu venço, ou através da minha sabedoria humana eu venço? Simplesmente a pergunta do salmista é esta, ou a pergunta de Deus na boca dele, que é o homem para que o visites, ou o filho do homem para que te lembres dele. Queridos, aqui na verdade é Deus lembrando, na verdade ao ser humano, que ele não passa de um mortal instrumento, que o homem, como ser extremamente limitado, sensível, frágil, como uma taça de cristal, Deus procura lembrar o ser humano e lembra Davi da sua posição real diante de Deus, o colocando na sua real posição ou na sua real condição. Jó capítulo 38, irmãos, de uma forma tremenda, de uma forma extraordinária, Jó é lembrado por Deus de que o homem não é a essência de si mesmo. Jó é lembrado por Deus que ele não se vence pela retórica humana. Jó é lembrado por Deus que o homem não é a medida de todas as coisas, mas existe um Deus no universo, um Deus que rege as nações e um Deus que não se deixa vencer pelo homem. No momento de tentativa de se gloriar da sua condição, olha a resposta que Deus dá para Jó, revelando que ele não era a medida de todas as coisas. Jó 38, versículos 1 ao 4. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Deus perguntando para Jó: cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me. Versículo 5: quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Queridos, Jó é encurralado por Deus, quando obviamente num contexto tão longe das escolas filosóficas que defendiam a ideia de que o homem é a medida de si mesmo, tão longe desse contexto, Deus chama a atenção de Jó e dizendo para Jó: quem é você? Quem é você para se levantar contra a minha soberania? Quem é você para questionar os meus desígnios? Que é o homem para se levantar contra mim e questionar os meus decretos diante do meu julgamento às nações? Que é um homem para questionar o porquê de um vírus ou porquê de uma circunstância como esta que nós estamos vivendo? Deus lembra Jó de que ele não é a medida de si mesmo. Deus lembra Jó de que a medida de um homem não é estabelecida por ele, mas existe um Deus no universo e que age de maneira tremenda. Depois de questionar a soberania de Deus, ele recebe uma resposta compatível com o seu questionamento. Quantas pessoas estão questionando e perguntando por que é que Deus está permitindo que estas coisas aconteçam conosco? Querido, quem sou eu? Quem é o vaso para olhar para o oleiro e questionar o agir de um oleiro? Quem é o que é um tronco sendo lapidado e talhado por um hábil lapidador, para voltar se perguntar para o lapidador: o que é que você vai fazer de mim? Nós não somos capazes, queridos, de querer encurralar Deus e perguntar ao Senhor por que Ele está fazendo isto ou aquilo, ou porque Ele está permitindo que as coisas aconteçam desta forma. Romanos capítulo 11, de uma experiência em que o apóstolo Paulo se dobra diante da soberania. O apóstolo Paulo reconhece e conhecia a filosofia grega, e conhecia os vários pensamentos daquelas escolas filosóficas, conhecia o pensamento do contexto helenístico, do contexto judaico,
do apóstolo Paulo, num vislumbre de uma revelação da soberania de Deus, ele afirma o que nós vamos ler em Romanos 11, 33 a 36. Olha que o apóstolo Paulo diz, depois de um tempo em que ele trabalha de uma forma muito forte a questão da justificação pela fé, a questão da rejeição de Israel, que não quis aceitar Jesus Cristo como Messias, do apóstolo Paulo se revela, ou tem, como disse, um vislumbre de uma revelação, e diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória pelos séculos e séculos sem fim, que é o homem. Que é o homem para que o visites, quem é o filho do homem para que te lembres dele, ó profundidade das riquezas, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Não é para o ser humano, não é o ser humano que deve ser um objeto de adoração, objeto de aplauso, objeto de respeito e objeto de glória. É o Senhor quem deve ser honrado, Ele é quem deve ser glorificado. Profeta Isaías também, Isaías 40, profeta Isaías capítulo 40, em um momento extraordinário, Deus fala através da boca desse profeta, de uma forma tremenda, de uma forma linda. Isaías capítulo 40, versículos 21 a 23, olha o que ele diz. Isaías 40, versículos 21 a 23. Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio não se vos notificou, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Ele é o que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes de toda a terra. Que é o homem? O que é o homem para dizer que ele é a medida de todas as coisas, que ele é o centro de todas as coisas, que ele é o agente da história, que não existe Deus, que Deus não age, não interage, Deus não intervém, Deus não está no controle de todas as coisas, que é o homem? Na pergunta e na expressão maravilhosa do profeta Isaías. E não poderia, eu diria, me furtar de citar um homem extraordinário, não agora uma figura bíblica, mas uma figura histórica como Agostinho, e a partir de um texto, de um livro, de uma revelação tremenda que Deus deu para ele, e que ele escreveu um livro chamado A Cidade de Deus, e que Santo Agostinho, ou Agostinho para nós, ele diz assim: o mal em Agostinho é o amor por si mesmo. Quando eu penso que eu sou o centro de todas as coisas, quando eu espero o aplauso dos homens, quando eu espero a consideração dos homens, quando eu bajulo os homens, esperando que com isso eu exerça uma influência e que eles me honrem e que eles me glorifiquem. Ora, Agostinho tem, eu diria, uma revelação de Deus, um vislumbre tremendo, dizendo: o mal é o amor por si mesmo. É quando de uma forma perceptível ou imperceptível eu digo: eu me amo, louvado seja eu, bendito o meu nome.
é o culto a si mesmo, é o desejo, como disse, do aplauso dos outros, é o desejo de chamar a atenção das pessoas, não importando as consequências, é defender as pessoas, não importando as consequências. Eu quero ser o centro do mundo, eu quero ser o centro do universo, eu quero que todos olhem para mim, eu quero que todos me respeitem, eu quero que todos me aplaudam. Santo Agostinho diz que o mal é o amor por si mesmo, queridos, e é verdade. Todas as vezes que eu penso que eu sou o centro de todas as coisas, eu não percebo a maldade instalada na minha alma. Mas em contrapartida, Agostinho vai afirmar e dizer que o bem é o amor por Deus. Irmãos, olha que coisa extraordinária, que revelação, que percepção, que alcance, que comunhão que este homem teve com o Senhor. O bem é o amor a Deus, como citei domingo passado, que a ordem essencial para os cristãos autênticos é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Agostinho tem a percepção de que o homem, como um filósofo, na verdade que ele era teólogo, neoplatonista, Agostinho tem a percepção gloriosa de que a medida do homem não é ele mesmo, mas o homem, a medida de todas as coisas é Deus. Deus é o centro do universo, Deus é o centro do nosso planeta, Deus é o Senhor da história, e através do amor, olha a percepção de Agostinho, através do amor, não através do culto a mim mesmo, não através do desejo de ser honrado pelos homens, através do amor, Agostinho diz, os homens que vivem para amar a Deus, e aqui o conceito lindo dele, no livro A Cidade de Deus. Os homens que vivem para amar a Deus, formam a cidade de Deus. Olha que coisa linda. E os homens que vivem para amar a si mesmo, formam a cidade dos homens. E Agostinho elabora a ideia fantástica que diz que todo ser humano tem dentro de si uma cidade de Deus. E todo homem tem dentro de si uma cidade dos homens. Aquilo que eu alimento é aquilo que é gerado dentro do meu coração. Se eu achar que eu sou a medida de mim mesmo, se eu achar que eu sou a medida de todas as coisas, e todas as pessoas precisam migrar à minha volta, porque eu preciso de chamar a atenção das pessoas, eu tenho a cidade dos homens instalado dentro da minha alma, então eu não tenho o amor de Deus. E se eu não tenho o amor de Deus, a cidade dos homens cresce, porque o meu caráter não é um caráter trabalhado pelo Deus Todo-Poderoso através do seu amor que me inunda, eu alimento a cidade dos homens. Na cidade, Agostinho dizia, não é? Na cidade de Deus vive-se segundo a regra do Espírito Santo de Deus. Na cidade de Deus vive-se sobre a regra do Espírito Santo de Deus. Na cidade dos homens vive-se segundo a regra dos homens. A pergunta que Agostinho fazia no seu contexto, é a pergunta que eu faço para mim, e honestamente, cada um de nós precisamos fazer. Se dentro do ser humano existe a cidade de Deus, marcada pela presença do seu amor, ou existe a cidade do homem, marcada pela presença, pela ausência do amor, o que existe dentro do seu coração e do meu coração? A cidade de Deus? Na verdade, as duas cidades vivem mescladas uma com a outra desde o início da história. E assim, na perspectiva de Agostinho, assim será até a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, ele reunir o seu povo, ele vai ver o que está no seu coração e no meu coração. Se é a cidade de Deus com os valores de Deus,
ou a cidade dos homens, marcado pelo desejo de que eu seja essência de mim mesmo, marcado pelo desejo de que eu sou a medida de todas as coisas e tudo deve migrar à minha volta? Que coisa extraordinária a perspectiva e o pensamento deste homem extraordinário. Cada um de nós deve questionar, não é, quem está dominando a nossa vida. Queridos, eu quero concluir esta palavra e dizer aos irmãos que, contrariamente ao que diz Protágoras e outros pensadores do contexto dele, não é a retórica que nós usamos, não é a arte do falar e do bom argumento que eu tenho que vai determinar as coisas, não é a arte do discurso que vai definir a minha verdade. Deus não vai ser convencido pelos meus argumentos quando eu estiver diante dele. Ele vai olhar para mim e ver se eu tenho dentro de mim, na perspectiva de Agostinho, uma cidade de Deus marcada pelo amor, uma cidade dos homens marcada pelo ódio, pelo ressentimento. E ele vai ver isso. Então, não vale argumento, não vale retórica diante de Deus. Eu não sou a essência de mim mesmo, eu não sou o centro do universo, o Senhor é o centro de tudo e de todas as coisas. Gosto muito de uma música do Asaf que diz: Senhor, Tu és o centro de vida, o centro de todas as coisas. Em Ti eu encontro guarida, contigo eu sou vencedor. Ah, queridos, nós estamos por ver uma igreja poderosa, operosa, uma igreja marcada por homens e mulheres cheios da presença do Espírito Santo. Quando nós entendermos que eu não sou como pastor, não somos como pastores e pastoras o centro do universo ou o centro da igreja, mas o Senhor é o centro de tudo, é o centro de todas as coisas. Absolutamente não. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito: para que seja justificado em tuas palavras e seja vitorioso quando fores julgado, a expressão do apóstolo Paulo. Seja Deus verdadeiro e seja o homem mentiroso. Queridos, a minha palavra nesta manhã é um convite para nós pararmos e pensarmos que eu não sou o centro de todas as coisas. Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. E que nós temos que agir, quem sabe, como Abacuque, quando ele disse: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei e esperarei para ver o que Deus vai dizer e não aquilo que eu quero. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha que coisa linda. E o que Jesus disse para aqueles judeus: se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Queridos, não existem duas verdades, não existe a minha verdade, não existe a sua verdade, existe uma verdade, é a verdade revelada por Jesus Cristo. O verdadeiro discipulado é aquele em que eu me submeto integralmente ao senhorio de Cristo e me rendo à sua vontade absoluta e não à minha vontade absoluta. O ser humano não é a essência de si mesmo. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus e de modo maravilhoso fomos formados. E eu termino essa palavra com uma frase do Catecismo de Westminster, quando é feita uma pergunta no catecismo: qual é o fim principal do homem? E a resposta é essa: o fim principal do homem é glorificar a Deus, o fim principal do homem é gozá-lo para sempre. Queridos, que Deus dê a cada um de nós entendimento e discernimento e a percepção de que o mundo não gira ao seu redor e nem ao meu, gira ao redor do Senhor. Ele é o centro de todas as coisas e eu tenho que me colocar em uma posição de humildade diante dele, como Jó se colocou. Que Deus te abençoe e te dê revelação da sua palavra. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus,
Obrigado, Deus, pela Tua palavra, e eu peço que o Senhor nos ajude a entendermos esta realidade de que nós não somos o centro de todas as coisas. O mundo não gira ao nosso redor. Nós não precisamos do aplauso dos homens, e de que dentro de nós existe uma cidade do Senhor e uma cidade dos homens. Mas, Pai, nós queremos alimentar a realidade gloriosa da presença amorosa do Senhor em nós. Alimentar a realidade gloriosa de que enquanto o Senhor for o centro da nossa vida, o centro da nossa vontade, certamente eu viverei uma vida satisfatória e uma vida que vai agradar ao Senhor. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por podermos viver uma vida debaixo da Tua dependência. Eu coloco a vida da Tua igreja, ó Deus, neste domingo, que seja um dia agradável, um dia abençoado, as classes de escola dominical que teremos virtualmente agora, que o Senhor continue falando poderosamente com a Tua igreja, e o Teu povo possa, ó Deus, separar na agenda um tempo para estar na Tua presença no culto da noite, para ouvir a Tua palavra. Obrigado por este tempo, oramos e Te adoramos no nome de Jesus. Amados, que a bênção do Senhor Deus Todo-Poderoso, que a bênção de Jesus Cristo, Seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, e que a bênção do Deus Espírito seja sobre vós, a igreja, o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, tenha uma semana maravilhosa.